Investir em previdência privada vale a pena? Esse aqui é um guia definitivo para você que já investe em previdência privada ou para você que está pensando em investir para compor a sua carteira de investimentos. E por que eu fiz um vídeo sobre previdência privada? Basicamente porque a maior parte das pessoas que poupam algum dinheiro mensalmente ali, ou que já construíram algum patrimônio, a maioria dessas pessoas tem dinheiro em previdência privada. Só que tem um detalhe muito importante: 99% dessas pessoas que têm dinheiro em previdência privada, elas não estão fazendo do jeito certo, elas estão fazendo do jeito errado. E existe sim um jeito certo de você investir em previdência privada. E nesse vídeo aqui, agora, você vai saber qual dos dois lados você está. Se você está investindo em previdência privada do jeito certo ou se você está investindo em previdência privada do jeito errado. E se você estiver do lado em que você está fazendo do jeito errado, você está perdendo muito dinheiro. Fique comigo aqui até o final e acompanhe todo esse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma forma a investir melhor o seu dinheiro em previdência privada. E antes de começar o vídeo, se você não me conhece aqui, o meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Anbima, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. Eu queria te pedir um grande favor de imediato aqui. Eu queria te pedir para você dar um joinha nesse vídeo, é só dar um like, apertar um botãozinho aí abaixo desse vídeo, tem um joinha, aperta ele aí, dá um like, se inscreve no meu canal, porque assim você vai saber dos próximos vídeos que eu vou fazer aqui no meu canal, então vai ser alertado em primeira mão ali. Então dá um joinha, se inscreve no meu canal e no final, se você gostou desse vídeo, ou se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo sobre previdência privada, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Então é só compartilhar, copiar o link desse vídeo e mandar para essas pessoas. Isso vai me ajudar demais a espalhar mais esse conhecimento, a divulgar o meu canal. Então dá um joinha, se inscreva no meu canal e compartilhe com outras pessoas que precisam ver esse conteúdo. E um último favor que eu te peço aqui antes da gente começar esse vídeo de fato é me seguir lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, @Guilherme Lopes Investidor. E se você quiser acompanhar conteúdos técnicos que fala sobre sua carteira de investimentos, acompanhe o perfil profissional também da Evolio, que é @Evolio Consultoria. Então o meu, @Guilherme Lopes Investidor, e o da Evolio, @Evolio Consultoria. Vamos lá para o nosso vídeo. Para começar esse vídeo, eu preciso fazer uma analogia com você, para explicar de forma bem didática, simples, o que é uma previdência privada, um fundo de previdência. E acho que dessa forma que eu encontrei aqui de fazer essa analogia, vai ficar muito fácil, muito simples de você entender o que é uma previdência privada. Então, essa analogia, basicamente a previdência privada ela é um veículo. Então, imagine que você é um médico e o seu paciente ele está com dor e você precisa administrar um analgésico para esse paciente para ele parar de sentir dor. Esse analgésico que você escolheu é a dipirona, por exemplo. Para administrar essa dipirona nesse paciente, você tem algumas vias de administração que você pode escolher. Então você pode escolher injetar essa dipirona intramuscular, por exemplo, você vem com a seringa e injeta ali no músculo e a dipirona vai agir e tirar a dor do paciente. E você pode optar por administrar via oral. Você dá um comprimido de dipirona, o paciente toma e a dor também vai melhorar com essa dipirona. Então perceba, você escolheu um medicamento e você tem a opção de escolher duas vias de administração. Uma via intramuscular, injetável, e a outra via oral, através de um comprimido. A previdência privada é o veículo e não é o medicamento. E o que seria o medicamento, Guilherme, por exemplo? O medicamento é a renda fixa, o medicamento é a renda variável, são ações, são um mix de várias coisas, uma composição de ativos ali dentro. Então eu vou te dar um exemplo prático aqui para que você entenda. Eu posso investir em ações, só que investimento em ações eu posso investir em ações diretamente, fazer meu stock picking, selecionar as ações que eu quero que tenham na minha carteira. Eu posso investir em ações através de um fundo de investimentos, então eu compro cotas desse fundo de investimento e o gestor que está ali dentro vai escolher as ações para mim. E eu posso investir em ações através de um fundo de previdência. Então, posso investir em ações num fundo de previdência em que, naquele fundo de previdência, o gestor vai estar escolhendo as ações para mim ali dentro. Então, perceba que eu escolhi
a via que eu quero investir em ações, mas o medicamento, os ativos que eu estou escolhendo são as ações. Então posso investir em ações de várias formas. E uma delas é através de fundos de previdência. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Fundo de previdência nada mais é do que um veículo para investir em diversos ativos, diversas classes de ativos. E aí você me pergunta, sim, Guilherme, entendi que é o veículo, então vale a pena investir em previdência privada, nesse veículo de previdência privada? E com base nisso que eu expliquei para vocês, vocês ainda não têm condições de afirmar se vale a pena para você ou se não vale a pena para você. E para isso a gente precisa prosseguir com essa explicação aqui para você entender outros pontos específicos. O segundo ponto que você precisa entender é por que eu investiria em ações através de um veículo de previdência privada? Qual o benefício que esse veículo vai me dar ao invés de eu escolher investir em ações diretamente ou através de um fundo de investimento em ações? E agora que a gente chega num ponto muito importante desse vídeo aqui. Existem alguns benefícios específicos para quem investe em previdência privada e que podem fazer sentido você alocar um pequeno percentual ou uma parte um pouco mais relevante do seu patrimônio em um fundo de previdência. Mas eu quero dizer uma coisa, minha opinião, nunca é todo o seu dinheiro que você deve colocar em previdência privada. E isso eu vejo muita gente fazendo. Quanto é que você tem ali? Tenho todo o meu dinheiro na previdência privada do Banco do Brasil. Tenho todo o meu dinheiro na previdência do Itaú, ou do Bradesco, ou de qualquer instituição que seja. Não coloque todo o seu dinheiro na previdência privada. Você vai ver que tem alguns benefícios para você colocar parte do seu dinheiro, mas nunca o dinheiro todo. E eu vou começar por um dos benefícios que você pode ter investindo seu dinheiro na previdência privada. Um dos grandes benefícios é no benefício na sucessão patrimonial, ou seja, no dinheiro que você pretende deixar para os seus herdeiros. Por quê? A previdência privada ela vai direto para os beneficiários que você coloca lá no seu fundo de previdência no momento da sua contratação. Então, quando você vai contratar, quando você vai começar a investir no fundo de previdência, existe lá um local em que você escolhe quais são os beneficiários que vão receber esse dinheiro na sua ausência. Então, você pode escolher o percentual que esse beneficiário vai receber. Por exemplo, eu quero 50% para um parente e 50% para outro. Então, no momento em que esses herdeiros forem receber esse benefício, eles vão receber exatamente de acordo com o que está lá que você escolheu no momento da contratação. 50% vai para a pessoa A, que você escolheu, 50% vai para a pessoa B, que você escolheu. Você pode escolher um único beneficiário, 100% para essa pessoa. Você pode escolher mais beneficiários, 10% para um, 50% para outro, enfim. Você pode escolher as pessoas que vão receber esse benefício no momento ali do seu falecimento. E para a legislação, esses fundos de previdência, eles são considerados como seguros. Então, no momento do falecimento do titular, eles não entram, esse fundo de previdência não entra no inventário. Então, a rapidez no pagamento para os beneficiários é uma das grandes vantagens de um fundo de previdência. Só que atualmente também existem algumas discussões em relação aos impostos que são pagos no caso da Previdência, porque cada estado no Brasil tem um entendimento de uma forma, então o governo está sempre querendo uma fatia ali desse bolo, né? Então ele está querendo uma parte do dinheiro que você deixou, e alguns estados têm uma cobrança ali do imposto nesse caso. Então, qual o primeiro grande benefício de uma previdência privada? É você ter o benefício na sucessão, em que os seus beneficiários, aqueles que você escolheu, vão receber de imediato aquele dinheiro, não entra em inventário. Então tem uma rapidez muito grande no pagamento. Questão de imposto depende muito de um estado para o outro. Mas tem um outro grande ponto que você precisa entender também. Tem duas modalidades de previdência privada. Tem uma que é a VGBL e outra é a PGBL. São duas modalidades. E qual que será a mais adequada para você, VGBL ou PGBL? Então comece a pensar nisso, a refletir nisso. Se você tem VGBL, veja o que eu vou falar. Se você tem PGBL, preste muita atenção também, porque pode ser que você não esteja pegando o melhor benefício de cada um deles. Então a gente vai para uma breve explicação aí de cada um deles. Basicamente o VGBL é uma modalidade em que o investidor ele só paga imposto sobre o rendimento da sua aplicação. Então, por exemplo, se você investiu R$50 mil em um VGBL e ele rendeu R$10 mil no momento específico, você só vai pagar imposto em cima desses R$10 mil ali, que foi o rendimento que teve na sua aplicação. Só que o VGBL, você não possui um benefício
do abatimento do seu imposto de renda. Eu vou te explicar o que é isso. Então, o principal benefício do VGBL é a questão da sucessão patrimonial que eu falei acima. Então, seus beneficiários vão receber de forma mais rápida, não entra inventário, pagamento você escolhe quais são os beneficiários. Então, esse é um dos grandes benefícios do VGBL. E o segundo benefício dele, obviamente, é o imposto só é cobrado sobre o rendimento da aplicação. Investiu 50 mil, rendeu 10 mil, você só vai pagar imposto em cima dos 10 mil que renderam ali na sua aplicação. O PGBL é diferente. O PGBL você vai pagar imposto no valor total que está investido. Então, se você tem 60 mil reais investidos ali, você vai pagar imposto sobre os 60 mil reais que estão ali. Mas qual o grande benefício do PGBL? É você poder abater do seu imposto de renda um valor que você vai pagar. Para isso eu vou te mostrar uma tabela que eu separei aqui. Imagine essa situação aqui. Você pode, no PGBL, você pode abater até 12% da sua renda tributável para você pagar menos imposto. Então, por exemplo, se você declara lá no seu imposto de renda que a sua renda anual foi de 100 mil reais. Então, tem a coluna sem PGBL e com PGBL. Você pode investir até 12 mil reais em um plano de previdência da modalidade de PGBL, e aí a base de cálculo vai ser só em cima de 88 mil, não vai ser em cima dos 100 mil reais que você tem de renda ali. E por isso, você vai ter a mesma alíquota ali, 27,5%, e vai ter menos imposto a pagar. Então, sem o PGBL, você vai pagar em cima dos 100 mil reais, você vai pagar R$ 27.500, e com o PGBL você vai pagar R$ 24.200. E aí você tem uma parcela a deduzir ali, que é igual para os dois, e o imposto de renda total a pagar no ano, sem PGBL, você pagaria R$ 18.013, e com o PGBL, R$ 14.713. Ou seja, a diferença, a economia de imposto que você teve no ano foi de R$ 3.300. Por quê? Porque você investiu em um plano de previdência, um PGBL. Agora perceba um grande detalhe aí, tá? Isso você tem que ficar muito atento. Só vale a pena investir em um PGBL o limite para você abater no seu imposto lá a pagar. Então, nesse mesmo cenário aí, imagine que você tem 100 mil reais de renda, você pode investir até 12 mil num PGBL e vai ter um abatimento lá. Se você investe 15 mil reais no PGBL, você está jogando dinheiro fora. Se você investe 20 mil reais no PGBL, você está jogando dinheiro fora. Nesse exemplo aí. Por quê? Porque você vai pagar no PGBL, lembra, você vai pagar imposto sobre o total da sua aplicação. No VGBL, você só paga sobre o rendimento. Então, se você quer programar a sua sucessão patrimonial, você deveria, no caso, eu quero investir 20 mil reais nesse ano num plano de previdência. Nesse caso específico, você investiria 12 mil reais em um PGBL e o excedente, os outros 8 mil reais, você investiria num VGBL e não num PGBL. Então perceba que você tem que ter essa noção do quanto que você precisa investir em cada um para você não jogar dinheiro fora. Se você investir mais num PGBL, você não vai ter mais aumento no seu abatimento do imposto de renda e você vai estar jogando dinheiro fora porque você vai pagar imposto sobre o valor total aplicado lá. E perceba uma outra coisa, você não está deixando de pagar imposto no caso do PGBL. Beleza, você não vai pagar esse ano. Você está empurrando esse imposto para você pagar lá no momento em que você for sacar esse benefício ou que os beneficiários forem receber ele. Por quê? Porque o imposto vai ser sobre o montante total aplicado. Então você está pagando bastante imposto, só que você está prorrogando ele, empurrando ele lá para frente. Então tem algumas diferenças entre PGBL e VGBL, você precisa entender muito bem para saber como que você deve aplicar esse dinheiro lá. E eu preciso te lembrar mais uma vez de uma coisa. Esses são os benefícios da via de administração que você está escolhendo, que é um plano de previdência. Então, administrar uma dose de um medicamento por essa via de administração, que é a previdência privada, pode te trazer esses benefícios. Abatimento de imposto de renda, sucessão patrimonial, rapidez no pagamento, os beneficiários vão receber de forma imediata. Então, você tem esses benefícios em escolher essa via de administração, mas você tem que saber qual a dose que você coloca ali. Você não pode colocar uma dose muito alta, no caso do PGBL, que você já viu. Uma dose muito alta faz você perder dinheiro. Então você tem que saber exatamente quanto você precisa colocar ali na sua previdência privada. Mas é de suma importância que você escolha bem o medicamento que você vai administrar. De nada adianta você escolher
o veículo correto, a via de administração correta, se você não escolhe o medicamento certo. Então, se o paciente está com dor, você tem que escolher um analgésico para aliviar a dor daquele paciente. Você não vai dar um outro medicamento para o paciente, você não vai dar uma vitamina C para o paciente que está com dor. Se o paciente está com infecção bacteriana, você tem que dar antibióticos. Então, além da via de administração, você tem que saber o medicamento que você vai escolher numa previdência privada. Então, quais são os tipos de medicamento que você pode escolher na previdência privada? Você tem fundos de previdência privada que são focados em renda fixa, pós-fixadas, ou seja, extremamente conservador, que investe em maior parte em títulos públicos, você não vai ter oscilações relevantes ali, você vai ter baixíssima volatilidade e uma segurança muito grande. Então você vai render ali próximo do CDI, próximo da taxa de juros. Você tem fundos de renda fixa, de previdência de renda fixa, que são um pouquinho mais voláteis, que investem mais a longo prazo em títulos privados, emissão bancária e debêntures, CRI, CRAs. Então você tem fundos de renda fixa um pouco mais arrojados, que tem um pouco de volatilidade, um pouco de sobe e desce, né, que é um perfil um pouco mais arrojado, de moderado para arrojado. Você também tem fundos de previdência multimercado, e ali dentro você pode ter investimento em renda fixa, em ações, em câmbio, em ativos no exterior, enfim, diversos tipos de investimentos ali dentro. Você também tem os fundos de previdência de ações, né, que você vai ter a grande parte ali de investimento em ações. Então você vai ter que saber qual é o seu perfil, para que você precisa disso, qual o prazo que você tem de investimento para você escolher qual medicamento. E aí depois você escolhe a via e a dose que você vai aplicar. Além disso, além de escolher a via de administração e o medicamento que você vai administrar, você também precisa ver alguns detalhes desse fundo. Exemplo, taxas. Existem fundos de previdência que cobram taxas absurdas, altíssimas. E com isso, obviamente, o seu retorno, a sua rentabilidade vai ser muito baixa, né? Ou, às vezes, perde, inclusive, para os seus principais indicadores de mercado, ali, os seus principais benchmarks. Então, você tem que escolher bem um fundo, a via de administração, o tipo de ativo que tem ali dentro, ver as taxas e ver o histórico. Às vezes você olha o histórico de um fundo, é terrível, né? O fundo perde há 15 anos ali para o seu principal indicador de mercado ali. Então, exemplo, eu vou deixar até aqui para vocês assistirem, caso vocês queiram. Eu fiz uma avaliação sobre um fundo da Brasilprev, que são os fundos de previdência do Banco do Brasil, e eu avaliei e tomei um susto quando eu avaliei. Eu vou deixar ele aqui, ó. É um link que vai aparecer aqui, é só você clicar nesse link e ir lá assistir esse vídeo que eu gravei sobre fundos de previdência da Brasilprev. Então escolha bem qual fundo de previdência que você vai escolher para investir. Outra pergunta que sempre me fazem, a previdência privada é para todo mundo? A minha resposta é não, não é para todo mundo. Depende de qual fase da vida você está no momento. Então precisa ver se essa fase que você está agora, você precisa ou não precisa de uma previdência privada. Então não é para todo mundo, depende do momento de vida que você está. E aqui na Evolio Consultoria a gente tem um serviço personalizado, onde a gente avalia se você precisa de previdência, se você não precisa de previdência, como que está a sua carteira de investimentos, ou se você vai começar a investir agora e precisa montar uma carteira de investimentos ali personalizada, específica para você. A gente tem todo esse serviço na Evolio Consultoria. E principalmente a gente vai escolher aquele fundo mais adequado para você. A gente tem uma seleção de fundos de previdência aqui, onde a gente escolhe aquele específico para o seu perfil que faz mais sentido para ter na sua carteira de investimentos. Então eu queria te pedir um grande favor. Se você gostou desse vídeo aqui, se você está precisando de uma orientação, de uma consultoria, me chama lá no meu Instagram, @GuilhermeLopesInvestidor. Pode me mandar um direct lá, uma mensagem privada. Eu vou ver a sua mensagem, vou te responder e vou te ajudar de alguma forma. Se você estiver precisando do nosso serviço, eu te explico como funciona e você vê se faz sentido ou não para você. Você pode mandar também lá no @Evolio Consultoria, você pode mandar lá que o nosso time também vai te responder, vai te atender e vai entender o que você está precisando, qual é o melhor serviço para você ali. E se você precisa de ajuda também para avaliar a sua carteira, se você não tem previdência privada, precisa de ajuda ali para ver se os ativos estão bem selecionados, para fazer a gestão toda personalizada, a gestão dos seus investimentos de forma contínua, acompanhamento contínuo, a gente pode te ajudar, a gente faz todo esse serviço. Basta me mandar um direct lá, @GuilhermeLopesInvestidor, me segue lá no Instagram,
que eu estou te esperando lá. Siga o @Evolio Consultoria também e você vai ver lá conteúdos mais técnicos e focados para vocês ali, para os clientes entenderem e conseguirem investir melhor o dinheiro de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.